É melhor você amarrar uma pedra de moinho na tua cabeça e se jogar num precipício do que você fazer tropeçar um desses pequeninos. Não vem olhar esse dinheiro com esses olhos capitalistas imundos de um aproveitador cujo Deus é o teu ventre, que é o dinheiro. E nem venha me dizer que esse povo que repartia era uma comunidade socialista para você meter a sua ditadura goela abaixo. Sai daqui com esse lixo imundo, porque isso aqui é gente pura. Isso aqui é gente que tem o Espírito de Deus e não a tua ideologia safada, onde você sobe numa escada para pisar na cabeça dos coitados, e onde a tua vida nababesca está muito acima dos pobres que você diz que vai ajudar. Você está muito bem para dar braços para esse tipo de líder religioso que faz a mesma coisa. Porque a política e a religião são dois lixos que se merecem. Depois do Espírito Santo ter descido, o grande sinal de pessoas ouvirem as verdades de Deus na sua própria língua, a cura de um paralítico no capítulo 3, esses sinais maravilhosos trouxeram uma multidão nos dois eventos que cercaram os apóstolos e eles falavam sobre a ressurreição. Esse é o início do livro de Atos. Estamos entrando no capítulo 4, aliás, encerrando o 4. Hoje nós vamos até o verso 11 do capítulo 5. Sinais que firmaram bem profundamente as estacas da edificação da igreja, que ainda nem chamava igreja nessa época. Desse grupo de pessoas reunidos em torno da mesa do Cordeiro, em torno do Evangelho. Essa comunidade que florescia e nascia com valores do rei e do reino, e não na semelhança dos homens. Eles também estavam vivendo um outro milagre fenomenal. Dentro deles tudo estava mudando. Sentimento, razão, a maneira de enxergar o mundo, tudo estava mudando dentro deles. Eles estavam repartindo o que tinham, socorrendo pessoas. Esse era o maior sinal. Era um outro tipo de gente pisando nessa terra. Parecia que eles não eram desse planeta. Eles eram de outro planeta. E agora o Lucas, aliás, os discípulos, por estarem pregando a ressurreição, foram presos domingo passado. Falamos disso. E foram ameaçados para não falarem mais da ressurreição. E aí eles voltam para a pequena comunidade, agradecem a Deus e o lugar treme. E diz o texto que eles com mais intrepidez anunciavam a Jesus. E nessa época já tinha cerca de 5.000 convertidos. Pelo menos registrados, fora os que estavam acontecendo. E aí o Lucas faz uma narrativa de 3 histórias. 3 histórias seguidas. Por isso a gente está pegando o fim do 4 e um pedaço do 5, porque para Lucas não tinha capítulo e versículo. Nós é que fizemos isso. Era um texto corrido. E eu entendi que essas 3 histórias têm um porquê delas estarem juntas. Óbvio. Depois da prisão, Lucas vem e conta 3 histórias que falam exatamente sobre o que estava acontecendo com esse povo. E eu quero ler com vocês. Vamos à primeira. A primeira história fala de como era o povo. E é uma linguagem até poética. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Eles tinham a mesma alma, o mesmo coração, o mesmo sentimento. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Que louco isso! Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Eles não paravam de falar da ressurreição. A mensagem que não sai da nossa boca é: existe uma outra vida a partir de Jesus Cristo. A ressurreição é a marca da nossa fé. E diz também o texto que em todos eles havia abundante graça, abundante, gente graciosa.
Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Essa é a primeira história. Que loucura isso. Segunda história. Então, José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, uma ilha ali próxima no mar Mediterrâneo, vendeu um campo que possuía e fez a mesma coisa, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. A mesma coisa que o povo fazia, o Barnabé também fez. Duas histórias. O que acontecia em geral com aquele povo, o que aconteceu com esse cara, que deve ter sido uma coisa assim muito marcante na vida da igreja. E vem a terceira história. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso, os dois fizeram juntos. Levando o restante, fez a mesma coisa que o povo fez e que Barnabé fez, depositou aos pés dos apóstolos. É o mesmo termo, nas três histórias. Só que o Pedro falou o seguinte: ô Ananias, por que é que você permitiu que Satanás, pesado, hein, entrasse no seu coração? Para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo. Olha o que Pedro diz: não é verdade que conservando a propriedade ela seria sua? Ela já era sua, você podia conservá-la. E depois de vendida, o dinheiro já não estava em seu poder, já não era seu. Você já tinha a propriedade, já tinha o dinheiro. Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para homens, mas para Deus. O Pedro só falou isso. E ouvindo essas palavras, o Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se, os moços cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Ela chegou mais tarde. Ela estava gastando a outra metade. Chegou toda emperequetada, cheia de sacola, óculos escuros. Nem sabia o que tinha acontecido, ela nem olhou o celular, irmão. As mães que ganharem celular hoje no Dia das Mães, os pais fazem um pedido: deixa ligado, deixa o volume alto. Eu falo para a Blanche: você tem um celular, atende. Ela não sabia nada. Desculpa, irmãos, é Dia das Mães, sem críticas. Ela não sabia o que tinha acontecido. Ela achou que Ananias devia estar em algum lugar batendo papo com alguém. E Pedro falou para ela: oi, Safira, foi por esse valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, foi esse valor. E Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Aí na porta estão os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e morreu. E entraram os moços de novo. Viram, tem mais um, galera. Viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Senhor, nos fala, nos edifica, nos revela tua vontade, o teu amor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Tem uma palavra que Deus disse ao profeta Ezequiel e também diz a João no Apocalipse, ambos profetas nesse sentido, que eles deveriam comer a palavra de Deus, a profecia, porque eles iriam proferi-la, no sentido de quando eu me alimento dela, ela me toma
e eu profetizo aquilo que Deus plantou dentro de mim. Mas ele disse: a minha palavra vai ser doce como mel na tua boca, mas vai ser amarga no teu estômago. Tanto para João quanto para Ezequiel. Pregar essas coisas pregar o evangelho tem isso. A gente fala de coisas maravilhosas sobre o amor de Deus e falamos de coisas amargas sobre as verdades da justiça de Deus. Na nossa mente, às vezes, nós temos a ideia de que o Antigo Testamento revela uma época onde Cristo ainda não tinha aparecido e a lei de Moisés mediava a relação do homem com Deus. Está certo. Vemos as pragas que Deus mandou sobre o Egito, quando a terra se abre contra a rebeldia contra Moisés, a lepra que veio em Miriam. A gente vê juízos de Deus e fala: meu Deus, o Antigo Testamento tem um Deus bravo. E quando olhamos o Novo Testamento, dizemos: mas agora chegou Jesus, agora tudo é só love. Agora é paz, misericórdia. Que bom que eu vivo nessa época. Como se agora Deus não tivesse nos dizendo isso sim e isso não. E como se ali atrás não houvesse misericórdia. Há um erro nessa interpretação. A palavra hebraica hesed é uma das palavras mais importantes do Antigo Testamento. Ela significa graça, misericórdia. Aliás, o que sustentou o povo no deserto foi a misericórdia e a graça de Deus. O que os fez conquistar a terra e vencer batalhas contra exércitos muito maiores do que os deles foi a graça e a misericórdia de Deus. O que trazia maná do céu e a água que saía da rocha e as codornizes, o que curou o povo das enfermidades no deserto, o que fez eles atravessarem 40 anos sem que a sua roupa desgastasse, nem a sua sandália se desfizesse, foi misericórdia e graça. A misericórdia e a graça sempre estiveram ali. E nós achamos que depois de Cristo tudo é amor, agora é a festa do vai quem quer, agora pode tudo porque Jesus é amor, e nos esquecemos da correção, da retidão e da santidade de Deus, que também estão presentes aqui. Há um erro em quem acredita que Deus no Antigo Testamento é um Deus com raiva que acordou de manhã de mau humor e está mandando fogo em todo mundo no olho por olho, dente por dente. E está errado quem acha que Jesus Cristo agora é só love, pode cair na gandaia, porque aqui tudo pode, e é a festa do vai quem quer, porque afinal de contas Deus é amor. Erramos porque interpretamos esse Deus antigo ou da antiguidade, é o mesmo Deus, aliás, como se fossem dois, e achamos que o juízo dele e a justiça dele é igual à nossa, com raiva, com ódio, com desejo de vingança, com sangue nos olhos. Dá o troco e interpretamos a justiça de Deus de acordo com a nossa, que é venal, corrupta, vingativa, odiosa, imperfeita. E lançamos sobre ele uma ideia de justiça que é muito mais a justiça humana, podre, do que aquela que é pura e perfeita. Mas também, quando olhamos para o amor de Deus, olhamos para o amor dele como se fosse o nosso. O nosso amor também é corrupto, também é interesseiro, é possessivo, é ciumento. A gente se aproxima e ama mais lugares que a gente tem mais benefício, e quando ali tem menos a gente ama menos. Em alguns momentos a gente empina o nariz, e quando a gente está por baixo a gente quer amor e carinho. Porque também somos sujos, imundos, nojentos e podres, e o nosso amor é cheio de buracos e falhas. Ah, mas Deus não é amor? Deus é amor, mas não o nosso, o dele. Na verdade, é o grande mistério do entendimento desse ser impossível de ser esquadrinhado, chamado Deus, é de um profundo e perfeito amor, e de uma profunda e perfeita justiça. Aqui nós temos uma igreja nascente, que não tinha esse nome, igreja, de um povo que estava vendo sinais, mas que estava vivendo um poderoso sinal dentro deles. Gente, olha o que estava acontecendo com essa gente. Isso aqui tem a ver com pureza, isso aqui tem a ver com inocência, honestidade profunda. Não brinca com isso aqui.
Como é que pode uma pessoa dizer, aquela pessoa está sem casa e aquele também, vamos vender a nossa, a gente reparte, pega umas mais baratas e todo mundo fica com casa. Mas quem vai fazer isso? Os apóstolos podem ajudar a gente? A gente tem que ajudar uns aos outros aqui. Reparte o pão, reparte a roupa, reparte o manto, reparte a sandália. A vida de um mergulhada na necessidade do outro. Mas ninguém mandou fazer isso, brotava naturalmente de dentro para fora. Gente que carregava dentro de si a dor do próximo, sem ninguém mandar, sem nenhuma lei, nenhuma regra. E todos eles de repente se perceberam tendo o mesmo sentimento. Não tinha aqui apóstolos preocupados em, opa, traz a grana aqui no pé, deixa que eu administro. O ministério apostólico não virou o banco do primeiro século. Essas pessoas estavam entregando com pureza, com santidade. Elas estavam fazendo isso com a maior inocência e acreditando que aqueles caras que estavam recebendo tinham lisura, transparência, ética, e não iam se aproveitar daquilo por benefício próprio. Eles iriam de verdade repartir, porque o outro tinha mais importância do que a mim mesmo. Gente do céu, gente bonita da casa da rocha, isso aqui é um milagre, não mexe com isso aqui, não brinca com isso aqui. Não se aproxime disso aqui, olhando o pé do apóstolo, quantas notas tem, não faz isso. Não estraga isso aqui. Olha o Barnabé. Nasceu em Chipre. Os judeus estavam espalhados pelo império da época romano. Aliás, esse espalhamento acontece desde 800 anos antes de Cristo, quando os assírios invadem Jerusalém, Samaria e Israel, e depois, alguns 200 e poucos anos depois, quando a Babilônia invade Jerusalém e Judá. Vieram os babilônicos, os medos, os persas, os gregos, agora eram os romanos que estavam dominando. A cada momento um povo crescia e dominava o império que ia crescendo, agora eram os romanos. Eles estavam há séculos espalhados. Nasceu em Chipre, era levita. Levita é aquela tribo que não tem herança na terra. Lembra? Quando entraram na terra prometida, levita era descendência de Arão. Esses caras trabalham no templo. Quando Josué conquista a terra e divide, a lei dizia ao povo, o levita não terá herança na terra, a sua herança será o Senhor. Então dividiu em 11? Não, dividiu em 12, porque você lembra, a tribo de José dividiu em duas, que eram seus filhos, Manassés e Efraim. Tanto é que não tem tribo de José, tem de Manassés e de Efraim, mas não tem de Levi. Mas esse levita já não estava mais ligado à linhagem sacerdotal. O Barnabé não trabalhava no templo, nem era sacerdote. Essa dispersão dos judeus trouxe uma consciência a esses judeus dispersos, de que um dia eles voltariam para a sua Jerusalém, e que o Messias que eles esperavam viria. Eu li um comentário muito interessante, de um comentarista alemão. Ao que parece, Barnabé, ou seu pai, fazia parte daqueles judeus que vêm do vasto mundo e adquirem propriedade em Jerusalém para estar apostos ali, vivo ou morto, quando o Messias vier. Nesse caso, a venda do terreno se torna uma ação que se reveste de significado singular. Barnabé se desfaz de uma propriedade que não representava mero investimento financeiro, mas que se relacionava com a grande esperança de Israel. Podia desfazer-se dessa propriedade porque para ele a esperança de Israel estava cumprida em Jesus. Por isso, quando vendeu sua terra e trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos, esse ato era ao mesmo tempo uma confissão de fé. Eram os judeus dispersos que adquirem propriedades em Jerusalém, porque um dia vem o Messias, e se ele vier, é ali que eu vou estar, e se ele vier, o que eu tenho vai estar à disposição dele. Você lembra Jesus para entrar em Jerusalém, na entrada triunfal, que ele fala para os discípulos, entrem lá, vai ter uma casa com um portãozinho, tem um jumentinho amarrado, você pega o jumentinho, se o dono da casa fala, o que você está pegando esse jumento? Você fala a senha, o Senhor precisa dele, porque essa pessoa está criando um jumentinho para o dia que o Messias vier. E aconteceu exatamente assim.
Aliás, quando eles vão preparar a ceia, ele fala, passar a mulher com o balde, vocês vão atrás dela, ela tem um cenáculo. Quando nós precisamos arrumar uma ceia para o Senhor, ela vai perguntar, que ceia, que Senhor? É o Messias, é Jesus, e ela vai deixar. Como é que você sabe Jesus? Porque tem gente que está aguardando para a vinda do Messias. O Barnabé, quando ficou sabendo, quando viu tudo aquilo, ele já era conhecido dos apóstolos, nós não conhecíamos, ele apareceu na história agora. Mas ele tinha até um apelido, o nome dele era José, Barnabé era o apelido, filho da consolação. Esse Barnabé é o cara que viaja com Paulo. Aliás, quando Paulo se converte, ninguém acredita, porque vamos chegar nessa história. Porque ele matava e perseguia cristãos. É o Barnabé que fala, gente, calma, ele se converteu de verdade. Era um conciliador, era um conselheiro. Ele depois se torna um dos mestres da igreja gentílica em Antioquia, nós vamos chegar lá. Ele faz viagens missionárias com Paulo. Ele era um cara temente, profundamente zeloso, que aguardava o Messias, e quando ele viu aquele movimento, ele falou, eu vendo minha propriedade, é para isso que eu guardei. Não era um investimento, ele não queria receber o dobro, ele estava preocupado com o dinheiro. Gente, não mexe com isso aqui, que isso aqui é muito santo, é muito puro. Você já leu esse texto aqui? E alguém disse para você que naquela hora você tinha que entregar tudo o que você tinha de oferta, porque senão você ia morrer que nem Ananias e Safira. E te deu uma desinteria de medo e você saiu entregando tudo para depositar aos pés de um cafajeste. Não brinca com isso aqui. Não brinca com isso aqui. O Ananias e a Safira, sabe o que Pedro disse deles? Foi Satanás que encheu o seu coração. Para você fazer esse pragma, esse negócio com Deus, mentindo a Deus. E esse texto não fala sobre grana, não é o dinheiro, porque Pedro diz assim, o campo não era teu? Já era teu, fica com ele, você não é obrigado a entregar. Você não vendeu, o dinheiro não era seu, gasta como você quiser. Não é o problema do que você vai entregar ou não, o problema é esse negócio que você faz. Porque você viu Barnabé, um homem abençoado, você quer comprar semente para dar uma de espiritual. Você acha que isso aqui que está acontecendo, e esse movimento do Espírito nessas pessoas, é alguma coisa que você olha de fora e acha que pode mexer uns pauzinhos numa equação financeira e adquirir com esse dinheiro sujo? Meu pai dizia assim, quando você mexe com dinheiro, lava a mão. Porque não tem coisa mais suja no mundo do que dinheiro. E eu falei, é porque muita gente pega nele, né, pai? Também. É com esse dinheiro que está na tua mão, tem sangue, tem mentira, tem engano, tem roubo, tem dor, tem lágrima, tem choro, tem desonestidade, tem falta de caráter, que é uma coisa podre nesse mundo, é dinheiro. Ele é um Deus, ele nos seduz, ele nos compra, e a gente se vende por ele. Você quer um lugar de pastor? Compra. Você quer uma unção? Compra. Você quer um ministério? Compra. Você quer sexo? Compra. Você quer honra? Compra. Você quer seguidores? Compra. Carinho? Compra. Roupa você compra, carro você compra. Quer ter amigo? Compra. Ele é um poder que te diz que você pode ser e ter o que você quiser. Por isso Jesus disse que é impossível servir a Mamon e a Deus. E Mamon significa o dinheiro elevado a um status de divindade. O mesmo lugar que há amor e graça, o mesmo lugar que tem compaixão e misericórdia. O coração desse povo puro e inocente, o coração do Barnabé. Se o Ananias e Safira caíram duros, se um desses caras, se Judas estivesse vivo até agora, era aqui que ele ia acabar de morrer. Porque o texto de Marcos diz que ele já metia a mão na sacola, porque ele ficava com a bolsa, ele era o tesoureiro do grupo, e ele já roubava fazia tempo que tinha o pedágio do Judas. Você imagina o Judas falando, caraca! Talvez ele nem fosse vender Jesus. Não, eu nem quero dinheiro de você, sacerdote. Aqui eu tenho uma galinha dos ovos de ouro.
A religião é uma galinha dos ovos de ouro. E tem gente que quando olha isso aqui fala, opa, aqui é lugar da sacanagem. Aqui é o lugar que eu compro e vendo. E sempre o dealer oficial e o representante diz, pois não, senta aqui que é um cafezinho, eu tenho vários investimentos para você fazer. Posso abrir minha cartela de investimentos? Tem várias rentabilidades, inclusive influência. Mas como é que você faz para essa gente continuar dando? É só dizer que elas vão ter tudo que a gente tem. A gente apresenta o nosso testemunho de prosperidade. E é uma cenoura na ponta do anzol. Eles andam e nunca alcançam. Mas a gente vai tendo. Sem vergonha, salafrário, vagabundo. Queime no quinto. Irmãos, eu não sei como é que vai ser o inferno. Os textos... A gente está falando de Apocalipse agora, né? Caminho das letras. A linguagem é figurada. Alguém arder num lago de enxofre, não sei se vai ter lago de enxofre, é uma coisa física daqui, né? Não sei. Vai ter choro, ranger de dentes, quer dizer, um banguelo não vai para o inferno, não tem ranger de dentes. Há uma linguagem figurada. Eu não sei como vai ser. Tem gente que quer dizer que não vai ter, que no fim das contas Deus vai ser esse aqui. Não, vem todo mundo. Eu falei aquilo para aquele ladrão, mas o outro da cruz, no fim você vem também, relaxa. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não chora, você também. Eu não sei como é que vai ser esse juízo, ele é perfeito, não me meto nisso. Não sei como é que vai ser a eternidade sem Cristo, não me meto nisso. Mas quando eu penso nessa raça, eu falo, tomara que seja um lago de fogo mesmo. Que queime. Eu sou imperfeito, Senhor, me perdoe. Esse bando de salafrário queime no quinto dos infernos, com tudo que eles fizeram, gente boa e inocente sofrer. Gente pobre e necessitada, que acreditava de maneira pura e você arrancou dela. Você vai para o inferno. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E naquele dia eles vão dizer, mas em teu nome expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos milagres, em teu nome nós curamos. Ele vai dizer, não vos conheço. Eu não consigo acreditar num Deus temperamental que chuta a quina da cadeira, levanta e pisa no pinico cheio e sai matando todo mundo. Não consigo interpretar a justiça dele com a podridão da minha. Mas eu também não consigo olhar para o amor de Deus e interpretá-lo como essa benevolência acrítica, tola, de que tudo pode. E eu nem sei se eu consigo ter uma imagem perfeita da misericórdia e justiça de Deus habitando no mesmo ser. Mas Ele é trino, eu não consigo nem entender o seu ser. Mas o que eu sei é que não tem nada a ver com o que eu penso e nem com o que eu sou. E que Deus não precisa das minhas opiniões sobre justiça e sobre amor para ser o que Ele é desde a eternidade. Mas o que eu consigo entender nesse texto é que da mesma forma que aquelas línguas que foram entendidas em outros idiomas foi um grande sinal, que um paralítico curado foi um grande sinal, para mim a morte de Ananias e Safira também foi um grande sinal. Porque o texto diz que caiu um tremendo temor sobre as pessoas. Esse temor eu não sei se caiu sobre a comunidade, porque eles estavam ali inocentemente. Você vê que foi o mesmo grupo de jovens? Eles vieram para o link da galera. Aí tiveram que enterrar o Ananias. Quando voltaram, tem mais um, leva a Safira. Não podia pôr os dois juntos? Pô, vai enterrar de novo. O interessante é que a multidão dos que creram traziam as ofertas aos pés dos apóstolos.
Barnabé vendeu e trouxe aos pés dos apóstolos. Essa é uma linguagem também figurada, não era no pé, mas era sob a tutela dos apóstolos. Mas o texto de Lucas, que usa a mesma linguagem, dizendo: o Teófilo, o Ananias e a Safira também colocaram aos pés dos apóstolos. Só que a vida deles não estava aos pés dos apóstolos, nem aos pés de Deus. A Safira caiu dura nos pés de Pedro, e o que Pedro disse para a mulher: ô Safira, está vendo os pés dos rapazes na porta? Ele não disse está vendo as mãos que sepultaram, não disse está vendo os braços que cavaram, nem os ombros que carregaram. Aqueles pés conduziram o seu marido, e eles também vão te levar. E o Pedro nem pôde dizer: eu rogo sobre você as pragas do Apocalipse, eu tiro a minha cobertura espiritual de você, eu sopro como o lobo mau do Chapeuzinho Vermelho as pragas do Egito sobre você, eu vou soprar. Cambada de vagabundo. Aí vê se eu estou na esquina, que Deus vai botar o juízo dele numa boca imunda como a tua. Vai se converter ou vá para o inferno, que é o lugar que foi feito para o demônio e para você. Não brinca com a comunidade santa e pura. Não brinca com as coisas que são santas e puras. Não brinca com gente inocente. É melhor você amarrar uma pedra de moinho na tua cabeça e se jogar num precipício do que você fazer tropeçar um desses pequeninos. Não vem olhar esse dinheiro com esses olhos capitalistas imundos de um aproveitador cujo Deus é o teu ventre, que é o dinheiro. E nem venha me dizer que esse povo que repartia era uma comunidade socialista para você meter a sua ditadura goela abaixo. Sai daqui com esse lixo imundo, porque isso aqui é gente pura. Isso aqui é gente que tem o Espírito de Deus e não a tua ideologia safada, onde você sobe numa escada para pisar na cabeça dos coitados, e onde a tua vida na babesca está muito acima dos pobres que você diz que vai ajudar. Você está muito bem para dar braços para esse tipo de líder religioso que faz a mesma coisa. Porque a política e a religião são dois lixos que se merecem. Não brinca com isso, porque isso aqui é gente pura. Isso aqui é gente de Deus. Isso aqui é gente que tem o Espírito, gente que negou a si mesmo, gente que tomou a sua cruz, gente humilde, gente simples, no meio do jugo do Império Romano e perseguido pela religião, que não olhou para o seu próprio interesse, mas repartiu e trouxe aqui no teu pé transparência, honestidade, limpeza, pureza. Olha lá como é que você vai mexer com isso aqui é santo. Não porque a gente acha que o dinheiro é sagrado, mas porque aqui está a pureza do coração de alguém que amou um outro alguém. E não as tuas casas, nem os teus carros, nem a etiqueta da tua calça. Para não falar mais coisas. Essa igreja não se sustenta com dinheiro. Se você olhar para a comunidade da fé e achar que ela é um lugar para você fazer um bom negócio, um pragma, não fique aqui. Não nos atrapalhe. Nós somos pecadores. A gente tem um monte de falha. Eu também não sou perfeito. Eu sou igual a você. Tenho os mesmos medos, os mesmos traumas, pago as mesmas contas. Tem dia que eu tenho as mesmas dúvidas. Também choro, faço terapia, tomo meus remédios. Igual você, irmão. Mas a gente está tentando não imitar essa igreja, mas ter dentro de nós esse mesmo espírito e esses mesmos princípios. Se você quer vir aqui para fazer um negócio, tem outros lugares para você fazer, alguns bem perto. Vai fazer negócio. Mas não atrapalha.
Meu caro amigo Teófilo, esse Jesus que você conheceu, esse sentimento tão bom e verdadeiro que você possui agora, essa alegria que você tem de Cristo, começou assim, ó. Ananias e Safira caíram duros, porque se já no nascedouro o bagulho já tivesse virado o mercadão da fé, acho que não sobraria nada para chegar até aqui para nós. Se hoje, depois de tudo que a gente sabe do Evangelho, da teologia que nos ajuda a interpretá-lo, a gente tem tantos negócios no mercado da religião, foi um grande sinal para Deus dizer, aqui não. Igreja bonita, gente bonita da Casa da Rocha. Por isso que Jesus disse, é melhor você perder a tua mão e entrar no reino sem ela, do que tirar alguma coisa de alguém. Se o teu olho te fizer tropeçar, arranca o teu olho. É melhor você entrar, sabe, tapa-olho. É melhor você ser o Jack Sparrow na Nova Jerusalém do que perder a tua própria vida. O Evangelho é maravilhoso, a graça e a misericórdia de Deus são incríveis. O preço que Ele pagou e a graça manifesta é algo que nos faz descansar em paz. Mas não sapateia em cima da dádiva. Não despreze e não seja tolo, porque o tolo pisa o favo de mel, diz Provérbios. Olhar a misericórdia de Deus tem que nos dar vontade de sermos mais santos e justos. Que Ele cresça e a gente diminua. Essa aqui é a igreja, Teófilo. É assim que começou. É assim que deve ser. Deus nos ajude. Tenha misericórdia de nós. Porque essa desgraça quer nos picar todo dia. E todo dia a gente está preocupado se a gente vai ter mais, menos, aparecer mais, aparecer menos, olhar para os outros, o que eles pensam de nós. A gente tem que estar de joelhos aos pés da cruz todo dia. E o Senhor cuide de nós, porque Ele cuida. E Ele nos sustente, porque Ele sustenta. E todo louvor e toda honra seja a Ele. E graças a Deus pelo reino que chegou. Porque é aqui que Ele está e é para lá que a gente vai. Que as regras de lá já nos governem cá. Porque é só isso que a gente precisa. Vamos ficar de pé e orar. Senhor Jesus, nós cantamos hoje aqui, eu nunca saberei o quanto custou ver meus pecados naquela cruz. Eu nunca vou conseguir imaginar o tamanho do teu sacrifício cósmico por toda a criação decaída, que geme até hoje, esperando a redenção. Nós também. Não é fácil nós sermos igreja, Senhor, nos dias de hoje. As tentações são enormes. O mundo não anda nessa lógica, Senhor. O mundo anda na lógica da grana, do poder, da força da influência, do poder da política do Império Romano e da religião dos saduceus e fariseus. E eles juntam o Deus dinheiro com o Deus exército, com o Deus política e o Deus religião. Toda essa potestade se levanta contra o Senhor e o seu ungido. E é difícil resistir, Senhor, mas nos ajuda. Não somos perfeitos, não somos a última Coca-Cola do deserto, Senhor, mas nós precisamos ser o teu povo, santo, puro, inocente como uma criança, que te ama e que se entrega. Nos ajuda a permanecer assim, Senhor. Quanto ao teu juízo, a gente nem quer saber como é, e nem queremos estar à mercê dele, queremos estar aos pés da cruz,
tem misericórdia de nós, guarda o nosso coração e a nossa vida. Obrigado por esse domingo, obrigado pela Tua palavra. Se eu me excedi aqui, Senhor, na minha empolgação nervosa, me perdoa, mas que o Teu povo ouça só o que o Teu Espírito diz, e que no fundo de tudo a gente carregue a verdade do Teu Evangelho, pura e santa, 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 porque Tu és santo, santo, santo. Abençoa a nossa semana, em nome de Jesus. Amém.